Iniciamos o Convergente, que é um espaço que tem como objetivo divergir para a gente convergir. E também para a gente ver, conhecer e escutar pessoas que impactam o mundo. Convidado de hoje eu conheci num evento de inovação. Nós fomos apresentados por um amigo e empreendedor em comum, o Vergani, da X-Play, que nos apresentou e nos deixou falando. E foi uma aula de mais de 1 hora de bate-papo que vai continuar esse papo hoje aqui. Nosso convidado, Renato, está aqui com a gente. Muito prazer, bem-vindo. Para iniciar o papo, tá? Quem é o Renato? Por trás do profissional, o executivo que coleciona uma vasta bagagem, né, profissional em grandes empresas. Mas onde que a história começa? Me conta um pouco quem que é o Renato. Prazer, Léo. Obrigado pelo convite. Um prazer mesmo te conhecer. Lembro agora do encontro que nós tivemos naquele evento, interessante também. Mas, respondendo a tua pergunta, de fato eu estou aqui nesse planeta amanhã fazendo 73 anos, inclusive, que eu estou aqui, né? E, de fato, a minha vida começou tudo muito cedo. Desde a conclusão dos meus cursos, desde a formação da minha família, desde a geração dos filhos, desde o lado profissional, desde a aquisição dos meus bens, começou sempre muito cedo. E com isso eu agradeço aos que estão ao meu redor, a minha família, a Deus também, por proporcionar tudo que Ele vem disponibilizando para mim até hoje e principalmente pelo que Ele vem nos disponibilizando para o meu futuro, que espero ele continuar sendo brilhante como foi até então. E aí o profissional e executivo e consultor agora, né, Renato Cavião, tá aqui para bater um papo com a gente. E o que você chama de cedo? Quantos filhos você teve? Quando você teve? Né? Me conta um pouco, a gente vai falar de futuro, a gente vai falar de customer experience, futuro do marketing, mas esse futuro ele tem alguma origem, né? O que é esse cedo e quais foram os primeiros passos aí da construção da sua história? Bem, de fato eu iniciei meu trabalho quando eu tinha 8, 9 anos, eu já era entregador de leite, né? A minha avó morava com a gente. Na garrafinha? Na garrafinha, exatamente. Eu cuidava da vaca, entregava, fazia as cobranças, depois onde entregava o cidade? Leite, Caxias do Sul. Caxias do Sul. Exatamente. E também continuei depois, fui empalhador de garrafão. Empalhador de garrafão? Na época o garrafão, em vez de ser de vinho, que a região nossa aqui produz vinho, né? Hoje, ainda os que produzem, ele é injetado em plástico, essa proteção do garrafão de 5 litros. Na época ele era todo trançado com palha de vinho, né? Então fazia tudo à mão, palhava o garrafão. E também trabalhei numa época, na época que os engradados onde colocava as garrafas de cerveja eram de madeira, e eu fazia as cabeceiras, as laterais também, numa empresa que se chama Pisani, que hoje eles fabricam injetado, tudo isso é injetado, e essa empresa de plástico, hoje ela é uma das maiores do Brasil. A empresa que se reinventou ao longo desse processo. Foi processando, e que fica aqui na BR-116, pertinho da Guerra, em frente à Guerra ali agora, a matriz dela, né? Depois disso eu trabalhei, também comecei tudo cedo, né? Mas com 14 anos eu já trabalhava numa editora em Caxias, num jornal Correio Grandense, editora São Miguel, ou seja, a minha carteira profissional eu tenho desde os 14 anos, então com 49 anos eu já tinha completado 35 anos de trabalho, né, formal, onde me aposentei, no caso, com 49, é claro que eu tenho uma vida posterior a isso também, e quando eu tinha 23 anos, tinha concluído a minha faculdade, fui fazer o meu mestrado em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. Eu já tinha uma filha de 9 meses, fomos juntos. 23? Eu, 23.
E com 25 eu tinha concluído o meu mestrado na Getúlio Vargas e virei professor com 26 anos na Universidade em Caxias. Licionei em Bento Gonçalves também, por 15 anos, em Caxias também, na área de Que marketing. área? Marketing. Marketing. Sua formação em São Paulo? Marketing. E Caxias eu me formei em administração de empresas, né? Depois fiz marketing, o mestrado. E aí comecei a trabalhar ao retorno, voltei a trabalhar onde eu trabalhava numa metalúrgica, eu era gerente nacional de vendas. Aliás, com 19 anos eu era gerente nacional de vendas. E eu achando que minha carteira de trabalho eu colecionava muitas coisas, assim. Mas você já tinha um perfil profissional nos anos... Isso era 70, 65, 72. Que é muito similar aos jovens hoje, né? Que tem jornadas e que vão aprendendo e vão migrando de empresa, sempre contando uma história, né? Porque a gente vai agregando também nessas mudanças da vida, né? Vai aprendendo muito, né? Então, nesse período, eu trabalhei... Aliás, só fazendo um resuminho agora até o finalzinho, eu tive a oportunidade de ser consultor executivo de empresas locais, nacionais, multinacionais, e outro dia eu fiz um cálculo em torno de 130 empresas entre consultor e executivo, e em torno de 25 segmentos distintos nesse período de mais de 50 anos que eu estou atuando. Né? Principalmente numa atuação de marketing? Sempre marketing, serviços, pós-venda, comunicação, comercial e assim por diante. Mas eu trabalhei então também na Marco Polo, eu fui gerente de marketing da Marco Polo e logística. Empresas importantes, né? Exato. Eu estive na época da Enxuta, que foi uma empresa que revolucionou o mercado na área de linha branca, lavadora, secadora, lavadora de louça e tal. Também. Isso na Serra? Aí em Caxias também. E aí você teve um período que você ficou Caxias, São Paulo, Minas, né? Isso. Quando eu saí da Enxuta, na ocasião, eu montei uma empresa de consultoria, isso foi acho que em 87, por aí, e um dos meus clientes era uma indústria de Caxias que em Capão Novo estava, aliás, eles produziam parabólicas e um dos gerentes dessa indústria de parabólicas na época, ele era argentino e ele meio que sugeriu para o proprietário dessa empresa que eu dava consultoria, por que eles não pensavam em montar uma TV a cabo. E aí ele começou a pesquisar, e como eu dava consultoria para a empresa desse empresário, que são os Kinobi, né? Uhum. Ele me convidou uma ocasião para ir para Mar del Plata para ver uma feira internacional de TV a cabo. E a gente foi e acabei dando uma consultoria para ele montar a primeira TV a cabo do Brasil, que foi em Capão Novo, 1989. Primeira televisão a cabo do Brasil foi em Capão Novo, aqui no Rio Grande do Sul, que era um bairro de Capão da Canoa. E aí começou-se, então eu entrei nesse mundo de telecom, aqui inclusive em Farroupilha, onde nós estamos agora, chamava-se Multicanal, que fazia parte desse grupo aí que estava, que a gente dava consultoria, Caxias, Farroupilha, Bento, Novo Hamburgo, eram umas 12 cidades aqui no Rio Grande do Sul, e aí surgiu um empresário no Rio de Janeiro investindo junto nesse segmento, e ela cresceu, e aí eles me convidaram para mim trabalhar no Rio de Janeiro. Aí acabei... E que empresa é isso? Multicanal, chamava. Uhum. Aí fui para o Rio para assumir a área de marketing, comunicação e expansão, em 1992. E aí entrei nesse mundo de telecom e fiquei, então, em TV a cabo de 92 a 96 na Multicanal. Depois eu fui para a Sky, fiquei... para a DirecTV primeiro, depois fui para a Sky, fiquei mais 7 anos, era diretor de marketing e comunicação e serviços também da Sky a nível nacional. Depois da Sky eu fui para a NET, lá em São Paulo. Depois da NET eu fui para Oi, lá no Rio de Janeiro, também em telecom, tudo em TV por assinatura, por satélite daí. Depois eu fui para Algar, lá em Minas, em Uberlândia, e depois voltei para Claro,
em São Paulo, e fiquei até o ano retrasado, ano passado. Depois que veio a pandemia, acabei voltando para Caxias, mas eu fiquei durante 30 anos trabalhando em telecom. E nesse período eu morava em Caxias, então eu ia na segunda-feira e voltava na sexta-feira para Caxias, mas trabalhava no Brasil inteiro, partindo desses pontos: Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia, né? Então tive a oportunidade de aprender muito nesses anos todos, né? E pensando no pequeno cavião que entregava leite, Sim. passava pela sua cabeça, você tinha sonho de morar no Rio de Janeiro, em São Paulo? Ao que se atribui a virada de chave de você sair de Caxias e se tornar diretor de uma multinacional em São Paulo, ir para Minas, Rio de Janeiro? Como isso aconteceu? Se eu puder dar, inclusive, não só o depoimento, mas até eventualmente algum conselho para mais jovens, o que eu posso te colocar como âncora de tudo isso chama-se curiosidade. Eu era muito curioso, ao ponto que eu também fui fazer o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas em 1973. Mas você tinha referência, tinha... Nada, nada. Eu era curioso e fuçava, e ainda continuo nessa batida, e isso funciona muito. Se tu é curioso, e agora mais do que nunca, está tudo disponível. Se tu é curioso, tu aprende, tu descobre, tu vai, tu fuça, tem oportunidades. E na ocasião, tive a oportunidade de ir para lá fazer, ao ponto que quando eu fui fazer o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, tinham 30 vagas, e tinham 250 candidatos. E nós éramos, da minha turma de aula que se formou, nós éramos em 3 que nós fomos para lá. E aí a gente fez 6 meses de cursinho na fundação, porque tinha 30 vagas só, nós tínhamos que se preparar, porque nós aqui do interior indo para lá, a peleia é pesada, né? E lembro que eu acabei passando em 22º das 30 vagas. Aí acabei fazendo o curso, e aliás os outros 2 colegas também passaram. E um fato interessante é de que da nossa turma, que se formou em 73, nós éramos em 44, nós fizemos logo no semestre seguinte, como a gente foi os primeiros, depois foram mais pessoas que se formaram naquele ano, nós éramos em 16 da mesma turma de aula fazendo mestrado na Fundação Getúlio Vargas. A cidade do Brasil que mais alunos tinham fazendo o mestrado lá na fundação era Caxias do Sul. Era um marcante muito, foi a primeira vez e a última até então, né? Você começou a trabalhar com 8 anos, você teve apoio de família, você custeou sua educação? Eu vendi, para fazer isso eu acabei vendendo o que eu tinha, o meu carro, até fui bastante autônomo nesse período, também foi interessante, mas o meu primeiro carro eu tive, eu acho que eu tinha 17 anos, eu comprei um Jeep, paguei lá do jeito que dava, reformamos ele e tal. A minha turma, meus amigos, ajudou a reformar o carro no porão da casa do meu pai. E isso foi interessante porque com isso eu fui vendendo e fui arranjando um dinheiro, porque 6 meses só. Aliás, eu fiquei 2 anos estudando como estudante daí, né? Uhum. Eu tinha que ter dinheiro. Aí arranjei também uma pequena bolsa de estudo que me ajudou a complementar, a pagar, porque é muito caro. Era caro, ainda é agora, mas na época para mim era muito dinheiro também. E da trajetória de quem entregava leite na garrafa a um diretor executivo, quando e qual foi o maior desafio que você teve nessa jornada? Eu acho que, pensando aqui, foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro, porque uma coisa é tu atuar profissionalmente numa cidade menor, numa empresa do interior, por mais que elas eram nacionais, outra coisa é tu conviver numa cidade grande, onde tudo era diferente, tudo era desafio, e tu tinha que te virar, porque cheguei lá para trabalhar, e o pessoal tá aqui, ó, tu senta aqui, vai ali, aqui, ó, e tu tinha que te virar, arranjar lugar para morar, para fazer, para ir, então eu tinha que me virar, e aí foi um desafio bastante grande, mas foi um aprendizado muito grande também, né? Então, mas a vantagem é que quando eu fui estudar em São Paulo,
anteriormente, eu também vivi uns 2 anos numa cidade grande. Agora, quando cheguei no Rio de Janeiro, que eu tinha que me virar mesmo, foi um desafio. E cultura, Todo, né? cultura, transporte, deslocamento, moradia, alimentação, trabalho, o perfil das pessoas que trabalham, a maneira de conviver, E era uma startup quando eu fui para lá praticamente. Então ela tinha que arranjar as pessoas para trabalhar, tinha que cobrar, tinha que viajar, porque ela foi expandindo no Brasil todo também. Então era um desafio, porque o pessoal confiava em ti e tu tinha que te virar, pô. Tu é o cara que vira, constrói, contrata, e tinha prazos para entregar também, né? Então isso foi um desafio bastante grande, mas que foi um aprendizado muito grande. Então foi legal. E teve lugares também que eu trabalhei e que, também em cidade grande, e que eu aprendi como não fazer as coisas também. Porque tem empresas que tu aprende a fazer junto. E tem umas que tu aprende a não fazer. Não faça isso, não faça aquilo, porque não agregou muito do lado positivo. E que fica como aprendizado? Fica exatamente esse lado aí de como tu tem que, principalmente com relação às pessoas, como que tu precisa atuar com pessoas para que as pessoas estejam alinhadas com o teu propósito, o teu caminho. Claro que teria que ter da empresa, mas como algumas são startup também, tu ainda está construindo isso tudo. Então o aprendizado mesmo é como não fazer. Tem coisas que não deve ser feito. Por exemplo? Empresa grande, normalmente, claro, esse o exemplo que eu trabalhei foi numa empresa grande, tem muita politicagem internamente. Umas mais, outras menos. E como a gente vem do interior, como eu vinha do interior, tu vai sempre com um espírito aberto e transparente. Mas quando tu chega num mundo desses em que tem a politicagem, então tu, inocentemente, muitas vezes, tu entra numa jogada lá, por ser tão sincero e correto, a pessoa lá aproveita isso e muitas vezes puxa o teu tapete e quando tu vê, tu tá no chão, né? Então tem coisas que, de fato, aprendi a não fazer determinadas coisas. Então tinha que ser estar muito mais atento em relação ao movimento que acontecia. A criar parcerias e aliados, verificar como trabalhar com pessoas, porque no fim se relacionar com pessoas, né? Sempre. Cada um tá tentando atender um objetivo pessoal, profissional e precisa articular. E ainda mais quando o pessoal te vê que tu é lá do interior e chega aqui e quer competir, o pessoal vai fazer de tudo. Pô, o que esse estrangeiro de lá vem querer ensinar aqui ou coisa desse tipo? Eu sei muito bem o que é isso, né? Porque eu sou um estrangeiro, um forasteiro, que vai mudando, então eu compreendo muito bem isso. E lado positivo dessa história, o que você se orgulha? Quais são as conquistas que você fala assim, ó, de tudo que eu fiz, cara, isso bate aquele orgulho, assim, de ter entregue, realizado, conquistado? Eu acho que eu ainda estou no ando, me realizando, porque a minha trajetória não acabou ainda, né? Mas uma das coisas que me deixa assim, bastante orgulhoso em relação a mim é aquilo que tu acabou de colocar, de entregador de leite, tá? Do interior para uma multinacional, não uma, foram mais que uma. Inclusive eu fui consultor de multinacional, não só executivo. Então isso me deixa bastante, primeiro, orgulhoso, segundo, que se alguém é humano e pode, por que eu não posso também? E isso me lembra quando eu fui estudar na Getúlio Vargas, os meus colegas pegavam no meu pé e diziam, imagina se tu vai conseguir, se tu passa tudo raspando aqui, como é que tu vai conseguir? Digo, mas um dia eu fui lá visitar e percebi que o pessoal lá tem 2 orelhas, tem um nariz, uma boca, é muito parecido comigo. Então, se eles são humanos, eu também sou. Se eles podem, eu também posso. Agora eu tenho que me transformar, eu vou ter que me preparar mas eu consigo. E era um desafio que eu consegui fazer. Isso para mim é um salto quântico, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você falou, primeira filha com 23 anos?
A primeira filha tinha 23 anos, hoje ela vai Total? fazer 50. 50 total de filhos? Duas moças, duas senhoras, né? E um rapaz, né? Rapaz homem, né? Porque é quase 50, 47 e 44. E o retorno para Caxias como consultor já? Quando eu voltei para Caxias agora nessa última vez, sim. Quando aconteceu esse retorno? Foi ano passado. Ano passado, 2021. 21. E putz, você falou da garrafa trançada com Vime, é isso? Garrafão, empalhação de garrafão. Trabalhando com marketing, você deve ter visto trabalhado com uma mudança tecnológica tremenda, Sim. né? Sim. Mudança de comportamento de cliente, posicionamento, né, das organizações mais tradicionais, indo para propósito, trabalhando com flexibilidade, que a gente está em discussão agora, mais autonomia, mais liderança. Qual é a grande mudança que você viu durante a sua jornada e que está vendo, mas o que principalmente está mudando o mundo das empresas, dos negócios e do trabalho dentro dessa sua janela, né, de experiência ativa? Eu vejo que até, tipo assim, o ano 2000, por aí, 2005, havia mudanças, mas elas eram muito menos significativas e muito menos impactantes. Do 2005, 2007 para agora, as mudanças são muito mais violentas, mais radicais, elas são mais constantes, mais rápidas, e meio que parece que pegando, de um modo geral, as pessoas desprevenidas. Tem um motivo, um vórtice que acelerou esse processo? Sim, eu vejo que, de fato, o mundo digital, ele proporcionou essa nova realidade, né? Essas novas tecnologias estão transformando o mundo do conhecimento, do trabalho, do produto, do serviço, de forma muito significativa. E dos fatores que vão cada vez acelerar mais esse processo, a mudança, são as novas gerações que vêm com um mindset totalmente que nasceram dentro desses novos contextos, com uma visão, uma percepção e valores totalmente diferentes. E os que estão há mais tempo, como eu, apesar que eu procuro me atualizar mais, me colocar nesse novo contexto, atualizado e atuando nessa crista da onda, né? E aí eu percebo que quem não está conectado com essa nova realidade e está muito mais focado para trás do que para frente, eles estão achando que as novas gerações vão ter muitos problemas em função da maneira, eu diria, até da fragilidade, de menos resiliência, e que isso vai criar problemas futuros não só na existência, na vida pessoal dessas novas gerações, como também no trabalho, coisa desse tipo. Eu já vejo um pouco diferente esse contexto. Como sempre foi, inclusive, se tu olhar na época, a gente estava comentando esse fim de semana, na época de Jesus lá já tem umas frases escritas no Evangelho que ele já dizia que essas novas gerações, não sei o que, há 2000 anos atrás já falava que as novas gerações estão perdidas e não sei, barará, barará. Então o que eu vejo é que se repete, mas a realidade ela se equaciona depois, ela se entra num novo contexto, numa nova realidade, porque as dinâmicas são outras, as velocidades são outras, a maneira de encarar a realidade é outra, os produtos são outros, até porque os produtos cada vez mais, além de estarem mais conectados com a internet das coisas e tal, eles são cada vez mais inteligentes, eles são mais práticos, mais fáceis. É claro que o que precisa dentro dessa nova geração, desse novo momento, é melhorar e aumentar a consciência. Mas o que tem que ver a consciência? Claro, porque se eu não tiver a consciência de me cuidar mais, porque até então eram os outros que te cuidavam.
ou era religião, ou era empresa, ou era escola. Agora o mundo está mais, a visão que eu tenho, mais autônomo. Então, como ele está mais autônomo, ele está mais disponível, as alternativas, possibilidades estão mais disponíveis, cabe muito mais ao indivíduo fazer a sua construção, o seu autoconhecimento, para que ele possa navegar cada vez de forma melhor dentro dessa nova realidade, desse novo contexto. Porque ele está muito dinâmico, muito diferente, é muito rápido. E o ser humano é analógico, então ele precisa cada vez mais estar consciente dessa nova realidade. E biológico, né? E biológico. Exatamente. Entrando nesse assunto, né? Imagina aí que você teve umas rotinas de viagem para cá, avião, né? Não sei se a família acompanhou, como que foi se foi esse acompanhamento de vida pessoal com profissional, que você teve uma ascensão profissional que eu estava chamando ali de salto quântico, não sei se você concorda. Vamos entrar no assunto do seu projeto, né, de ultrapassar os 110 anos. Você está falando de se cuidar, tá ativo, tá se exercitando, trabalhando com autoconsciência. Que projeto é esse? É possível passar dos 110 anos? Nos ensina então, né? O que você está fazendo para alcançar essa meta? Isso tudo iniciou quando eu completei 50 anos. 50 anos. Eu li o livro do Nuno Cobra, A Semente da Vitória, era o preparador físico do Ayrton Senna, na ocasião, e o que ocorre? Ele tem uma metodologia muito interessante, que é mente-corpo. Ele era preparador físico do Ayrton Senna, mas não como só físico. Ele trabalhava o corpo e a mente do Ayrton, e no livro consta isso aí. Então era mente, a respiração, o equilíbrio, a meditação e o corpo. Claro que a alimentação está contida nesse contexto todo. E o corpo é mais no sentido de usar o peso do corpo para fazer o próprio exercício, tendo em vista a história do ser humano, né? Que ele, quando era perseguido por os animais, ou ele corria atrás do animal, ou ele era comido pelo animal, tinha que correr. Então, para ele se salvar, tinha que subir nas árvores. Então, ele fazia força nos braços, nas pernas, e ele tinha que ter equilíbrio. E em cima disso, eu com 49 eu já tinha tempo para aposentadoria. Eu até nem queria me aposentar, mas o meu contador na época, quando ele fez o cálculo de entre eu pagar e deixar e receber, digo, não, tá, vou me aposentar. A minha aposentadoria para mim é uma coisa assim, é um palavrão, né? Então, é o seguinte, quando eu li aquilo ali, eu disse, pô, mas vamos supor que eu fosse me aposentar agora e eu vamos supor que eu fosse viver até os 75, o que eu ia fazer com 25 anos? Fazendo o quê? Porque a aposentadoria, quando eu fiz a pesquisa, Argentina, Brasil, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, foi criado lá em 1920, 18, 25, depende de cada país, porque a expectativa de vida na época era em torno de 50 anos, 52 anos, então de fato quando te aposentava, logo depois tu acabava a vida, né? Porque já acabava o tempo aqui, né? E agora a expectativa pichando cada vez mais no Brasil, agora está em torno de 79 anos, né? Eu disse, pô, mas eu não, eu vou querer ser útil e assim por diante. Aí criei um plano na ocasião que chamava Plano 100. Era 100 anos com qualidade de vida, onde eu dividia a minha vida em profissional, pessoal, uma coisa mais hobby meu, e empresarial. Então, eu dividi de 5 em 5 anos até os 100 anos. Claro que eu já fiz umas 4 revisões já. Mas aí tu vai adequando. E há uns últimos 6, 7 anos eu comecei a pesquisar mais sobre saúde daí. Onde eu descobri o Nobel de Medicina, um japonês, 2016, que ele ganhou o Nobel sobre autofagia, e mais 2009 uma canadense e uma americana que ganhou sobre os telômeros. Aí foi autofagia. Autofagia. Autofagia é um termo que tu vai dizer, pô, o que é isso? Quando eu fui pesquisar o que era, é que, falando bem resumidamente aqui, são o seguinte, o ser humano, a cada, vamos supor,
9 anos, 8 anos, ele troca todas as suas células. Tem umas que ele troca toda semana, tem outras que é todo mês, tem outra cada 6 meses, mas o corpo inteiro... Algumas etapas, alguns momentos da vida. E aí troca todas as células. E aí ele descobriu que se as células novas que estão surgindo, substituindo as velhas, comessem as velhas, o corpo ficaria mais saudável. E se elas permanecessem no corpo, o teu corpo envelhecia mais. E aí nós temos 2 idades, né? Temos até mais, mas 2, a biológica e a cronológica. E não sei se tu já deve ter percebido pessoas que tu olha para ela assim, e diz, pô, esse cara aí deve ter uns 50 anos. E depois ele mostra, mas quantos anos eu tenho? Tenho 40. Como assim? Então ele biologicamente tem 10 anos a mais do que cronologicamente. E inversamente também. Tu olha pro cara e diz, esse cara aí deve ter 40. E tu vai ver, ele tem 50. Então biologicamente ele é 10 anos mais jovem. Eu disse, mas por que isso acontece? Uma que a tal da autofagia é as células, mas para te manter essa relação tu tem que fazer jejum intermitente. O jejum intermitente... que na nossa região aqui é um sacrilégio falar nisso, mas na realidade ele cientificamente prova que o ideal é fazer 2, 3 vezes por semana, de 15 a 18 horas, que seria ótimo. Aí pesquisei muito sobre isso e descobri que o jejum é extremamente saudável, ele não é destruidor do corpo, muito pelo contrário, o corpo precisa disso também, para ele se reforçar. Até quando a pessoa está doente, ela não sente fome, né? O ideal é que ele não coma mesmo, porque ele está se recuperando. Mas mais comida que tu der, mais as células vão se realimentar disso e vai ficar doente. A chance de se recuperar é menor. Muito bem. Então, e essas 2, essa canadense e americana que ganhou sobre os telômeros, o que ocorre? Também nós temos 2 idades, a biológica e a cronológica, e aí nós temos os cromossomos, e a pontinha de cada, vamos supor, o cromossomo é como se fosse um X. Assim. E na pontinha tem é tipo, eu não tenho aqui o cadarço, mas o cadarço, ele tem sempre aquelas pontinhas que é a mais durinha ali. Então, em cada ponta desses telômeros tem um... E aí eles mediram que o comprimento desse telômero, ele... E analisaram, uma criança tem ele bem comprido, e uma pessoa de mais idade tem mais curtinho. E quando acabar, é porque acabou a vida também. Isso nessas pesquisas elas fizeram. E aí associaram, daí, esse telômero, esse cromossomo dessa pessoa está com, vamos supor, exagerando aqui, 1 centímetro. Aí foram ver a idade da pessoa, ela tinha 50 anos. Aí depois fizeram uma outra de 50 anos, estava mais comprido. E outra estava bem mais curtinho. Aí quando eles foram analisar a expectativa de vida, quanto mais longo, mais chance de vida longa ele tinha. E como faz para ficar longo? E como faz? Aí foram ver o seguinte, é o estilo de vida. E dentro desse estilo de vida, eu descobri que olhando essas 2 pesquisas, eu cuidando do meu estilo de vida, mais do que nunca, claro, se eu não for atropelado por um carro distraído, eu tenho uma responsabilidade sobre a qualidade da minha vida. Quer seja onde? No meu estresse, porque o estresse é o que mais destrói uma pessoa, é o estresse. Uma das piores coisas. Então, se eu cuidar o meu estresse, se eu cuidar o meu estilo de vida, alimentação, se eu cuidar os meus pensamentos, se eu cuidar o meu relacionamento, se eu cuidar a minha energia, eu consigo estar muito mais saudável e, consequentemente, esse estilo de vida vai alongando a minha vida. E isso é uma grande verdade, que eu faço esses testes comigo mesmo, porque a predisposição, a vontade de aprender, a vontade de se reinventar, a vontade de fazer exercício, amplifica quando tu tem um propósito maior. E aí eu fiz o meu plano 110. Bom. 110 anos com qualidade de vida e com vida saudável. Né? Qualidade de vida é importante, porque não é só chegar na idade, né? Não. Eu sei que você está andando de bicicleta, cuidando do corpo, cuidando da mente. E deixa um recado, então, final. Quais são os objetivos até os 110 anos? Sei que está ajudando empresas,
Sei que você está trabalhando com empresas e líderes quânticos, trabalhando com experiência do cliente. O que você está aprontando com a sua consultoria, não só na Serra Gaúcha, presencialmente na Serra Gaúcha, mas para qualquer região aonde esses 110 anos vão te levar e estão possibilitando você continuar te entregando valor para o mundo? Um fator importante para mim é, dentro desse novo contexto, não só da minha idade, da minha vida, mas eu cheguei à conclusão que, de fato, juntando as duas pontas, que nós estamos entrando num mundo colaborativo. E eu sinto que uma das grandes realizações minha é quanto mais eu puder colaborar e devolver e repassar a minha experiência. Um dos fatores de eu estar aqui é essa também, da minha experiência, o meu conhecimento, para quem tiver a vontade ou curioso de aprender e de eu puder colaborar e ajudar as pessoas, não só no sentido da palavra, mas de ações também. Então, através de ajuda, eu tenho um foco na área da educação também, que nós estamos fazendo umas parcerias com a universidade também, mas é tudo coisa nova, inovação. Legal. Mas no sentido como repassar experiências e conhecimentos para os jovens, para os não jovens, mas que têm interesse em aprender. Então, uma parte do meu tempo eu dedico de forma gratuita, né, para colaborar com quem tem interesse. E, claro, uma parte é remunerada porque eu também tenho que tocar a vida, né? Mas, olhando para frente, uma das minhas grandes frentes que eu estou assim, pesquisando fortemente também é dentro da física quântica e da humanização das empresas, ao ponto que eu estou iniciando o meu livro, né? A empresa quântica humanizada, né? Onde entra a consciência, onde entra a experiência do cliente, onde entra esse ecossistema com essas energias equivalentes de alto nível e criar um mundo melhor, mais feliz, o que eu puder ajudar no sentido de transformar as vidas menos complexas, mas focando sempre também no jovem, né? Para todos nós, que temos que nos manter jovens. É isso, né? Aí. Quem quiser entrar em contato com o Renato Cavião, melhor forma? De fato, entrar no... Eu tenho uns canais, aí eu tenho o meu site também, né? Eu tenho dois. Um é humancentric.com.br e outra puta, esqueci o outro agora, tu vê, tu me deixou nervoso aqui. Humancentric.com.br. Aliás, por que esse? Porque é humano no centro, onde outro dia dei uma palestra, quando que nós nos conhecemos, que a experiência do cliente na era pós-digital é a era humana. É onde eu vou dedicar boa parte do meu tempo focando no humano. Agregar valor para o humano. Renato, muito obrigado pela participação. Sempre bom estar perto de pessoas que estão querendo agregar e dar esse feedback, esse give back de toda a experiência que teve na jornada para a gente transformar o mundo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, porque eu também quero ficar próximo. Um dos grandes lances meu é estar próximo de quem vê a vida brilhante para frente, né? Obrigado.